Claquete. Bom dia a todos, senhores conselheiros, a todos que estão nos assistindo. Vamos dar início à reunião do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do dia 13 de agosto de 2019. Havendo quórum, declaro instalada a reunião. Indago dos senhores conselheiros a respeito da ata da reunião anterior, se podemos considerar aprovada. Sim. Aprovada por unanimidade. Comunicações da presidência. Inicialmente, avisos aqui de falecimento e votos de pesar. Comunicação de falecimento da senhora Juraci Sebastião Silva, viúva do Dr. Nelson Pinto da Silva, que é promotor de justiça aposentado. Falecimento do Dr. Almiro Ribeiro de Oliveira, promotor de justiça da capital aposentado. Também do senhor Newton Belli, pai do Dr. Newton Belli Filho, que é promotor de justiça da capital. Da doutora Maria Fernanda Belli, que é juíza de direito da primeira vara criminal da capital. Sogro da doutora Mariluce Pardi Garbelotto Belli, promotora de São Bernardo do Campo. E também falecimento, com pesar, do senhor Francisco Roberto Brandão de Campos Andrade, pai do doutor Roberto de Campos Andrade, que é promotor de falências aqui da capital. Então, profundo pesar pela perda dos entes queridos. Para a comunicação da presidência, hoje às 14h30, nós inauguramos a agência de notícias do Ministério Público. Então, todos convidados, eu sei que o Conselho tem sessão, mas se houver possibilidade e disponibilidade, hoje nós transformamos, então, definitivamente a nossa assessoria de imprensa numa agência de notícias. A ideia é trazer as notícias do Ministério Público do Estado todo, né, e poder fornecer essas notícias para as agências, né, de televisão, os portais de notícia, né, e isso para nós é um avanço bastante grande, porque nós podemos nos comunicar com a sociedade de maneira mais eficiente, mais rápida, podemos protagonizar as nossas boas notícias, né, em tempo real, né, e para isso começamos hoje um novo tempo de comunicação, que eu tenho certeza vai ser muito frutífero para a instituição, né? Montamos equipamentos, né? Investimos em equipamentos de qualidade também, fortalecemos a assessoria de imprensa, que hoje já é, podemos chamar assim, um departamento, ela já tem uma condição, isso evidentemente dentro da realidade orçamentária que temos, mas conseguimos fazer um bom investimento, porque isso nos parece ser fundamental. Nós vivemos uma sociedade de mídia, uma sociedade de comunicação, e é fundamental que o Ministério Público possa, né, tomar a frente da sua própria comunicação, ser o dono da comunicação que ele produz, né, que ele faça fazer sentido tudo aquilo que realiza, né, os promotores, as promotoras, tudo aquilo que realiza. E fica aqui sempre o convite reiterado para esse Egrégio Conselho, também participar, produzir, verificar quais são as suas notícias, aquilo que quer colocar, né, agora dentro dessa nova formatação. O Conselho tem página, mas isso pode ser sempre aprimorado também para noticiar o que nós produzimos. Então, hoje é um dia bastante importante, me alegra muito, né, queria aproveitar para parabenizar toda a equipe da assessoria jurídica, da assessoria de imprensa, né, na figura aqui do Cláudio Augusto, né, o agradecimento pelo excelente trabalho que desempenhou e desempenha, que estenda esse agradecimento a toda a equipe, que é extremamente valorosa, uma equipe que tem muita dedicação, dá gosto de ver os colegas que, né, ainda cabeceiam, como é que fala? Cobra escanteio para cabecear, porque ainda tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo, é um aprendizado importante, mas são colegas de trabalho nossos que merecem mesmo, né, nossa alegria de estar juntos, nossa reverência pela qualidade da dedicação que eles têm. Presidente, talvez pudéssemos considerar a alternativa de adiar a retomada da reunião após o almoço, para que nós pudéssemos comparecer ao ato de inauguração, prestigiar a inauguração,
Seria, de fato, seria uma alegria se fosse possível, porque deverão estar presentes também órgãos de imprensa, a gente vai procurar. Se os colegas estiverem de acordo, se assentirem a isso, poderíamos retomar às 15 horas, uma hora mais, uma hora menos, e estar presentes a este ato, prestigiar. O setor de imprensa tem sido um canal importante de divulgação das atividades do próprio Conselho, do Ministério Público como um todo, mas do Conselho, dos conselheiros. Então, eu, de minha parte, gostaria de poder estar presente. Né? Então, evidentemente, estão todos convidados, todos estiverem de acordo, vai ser uma imensa honra tê-los lá e para fazer a matéria da divulgação. Para nós vai ser muito importante. Muito bem, comunicação dos senhores conselheiros. Dado se algum dos senhores tem alguma comunicação. Então, vamos passar para a votação da ordem do dia. Eu tenho uma pergunta, vamos lá, com relação a essa nova agência. Essa agência, que é de enorme significado, ela vem acompanhada de algum ato que regulamente? Porque tendo uma agência, há necessidade de saber como nós vamos interagir. E nós temos discutido aqui todos esses já ano e meio, né? Como que o MP, o colega, se comunica, né? Isso é importante, porque talvez seja um momento oportuno para redimensionar, né? Por exemplo, eu me sinto muito mais à vontade se um dia eu for abordado por um jornalista, né, tendo um ato como de fato tem, longe de querer ser censura, que eu me dirija à agência, porque tem um procedimento, um protocolo, algo que nos tranquilize enquanto eu entendi instituição. bem a sua pergunta. O nosso tema vai ser acompanhado de um ato de criação, de estruturação administrativa. Isso que eu ia perguntar. Isso sim, mas acho que você está falando de um ato de relacionamento, né? Aproveitar o momento para que a gente, né? Não, vamos aproveitar. Acho que, se não me engano, acho que no tempo do Fernando Grella já houve já tinha O próprio Conselho Nacional também. Conselho Nacional. Acho que nós podíamos aproveitar toda essa normativa e fazer uma revisão dela. E aproveitando, se o Conselho quiser fazer parte, já convido o conselheiro Rossini, evidente, a corregedora sempre. A corregedora sempre parte necessária em tudo isso. Né? Mas eu acho importante que o Conselho participe, que a corregedoria esteja junto, para que a gente possa poder, enfim, fazer uma regulamentação. Essa transmissão, ela, embora silenciosa, ela revolucionou como a classe olha. Afinal de contas, o Conselho, toda terça-feira, né, e para quem quiser assistir, isso é comunicação. A mais pura forma de comunicação. Como fazer? Eu acho que é importante atualizar, já que nós estamos tendo uma agência de notícias, né, que eu acho uma conquista imensa. Parabéns dos meus elogios aqui a todos os envolvidos, inclusive propondo no momento certo, até para que se consiga no prontuário de cada um e cada uma que se envolveu nisso, porque é uma atitude de coragem, mas, e repito, aproveitar a oportunidade política institucional para poder dizer, olha, nós queremos nos comunicar, mas queremos nos comunicar bem, tanto que estabelecemos uma agência de notícias. Eu acho que é muito bem-vindo com essa profundidade. Eu não tinha pensado, mas aproveito a ideia para a gente fazer um trabalho melhor. Na esteira da observação do conselheiro Rossini, e sem prejuízo do acolhimento da proposição dele, que efetivamente é adequada, talvez nós, do Conselho, por força até da natureza do nosso trabalho, estamos eventualmente às voltas com a necessidade de ter contato com a imprensa, talvez nós pudéssemos ter uma rodada de conversas com o Cláudio, que é o chefe da assessoria de comunicações, um jornalista experiente, veterano, rodado, que tem condições absolutamente plenas de nos passar uma série de dicas, sabe? De boas práticas, de orientação, para esse contato nosso com a imprensa. Ao tempo do Grella, foi feito um manual de imprensa. O antecessor do Cláudio era o Pacola. Nós nos inspiramos no manual de Minas Gerais, foi o estado pioneiro em manual de imprensa para promotores, mas sem qualquer insídia
eu diria que, muito provavelmente, um bom número até hoje não leu esse manual, a julgar por coisas que eu vejo no cotidiano. Seria muito aconselhável que todos lessem, né? Até porque das declarações advêm ressonâncias que alcançam a instituição do Ministério Público e não a figura pessoal, individual, daquele que se propõe a se expressar diante do microfone. Mas, se estiverem de acordo, se Cláudio assentir, a gente podia ter uma rodada de conversação com ele, uma rodada formal, uma reunião, para que nós recebêssemos aí umas dicas, né? Eu acho importante. Então, vai ser feito, né, Cláudio? Vamos mais serviço para a turma aí, porque é sempre bom. Mas acho que nós podíamos mesmo aproveitar esse texto que foi feito na gestão do Dr. Fernando Grella e passar uma revisão, e quem sabe a corregedoria também dando uma olhada, a gente pode até transformá-lo em alguma coisa normativa interna. Quem sabe a gente dá uma pensada em algo de um gênero, né? Primeiro, acho que como essa ideia de boas práticas, né? A ideia não é censura, né? Isso tem que ficar bem claro. A ideia é sempre de boas práticas de como fazer uma comunicação bem feita, né? Uma comunicação adequada. Mas, enfim, era essa comunicação. Eu agradeço muito a esse conselho, como sempre, as contribuições que tem dado. Vamos passar, então, à votação da ordem do dia. Item 1 da proposta, remoção compulsória de membro do Ministério Público, protocolado 63.640/19, relator é o conselheiro Hamilton. É sigiloso esse feito ou não? Querem deixar para o final da reunião, então? Então vamos fazer a reunião toda e depois, na hora que a gente estiver encerrando, a gente já define essa questão também sigilosa, ok? Então, item 2 da pauta, pedido de afastamento para elaboração de dissertação do curso de mestrado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo pelo período de 30 dias, de 14 de agosto a 12 de setembro de 2019, interessada a doutora Sandra Lúcia Garcia Massude, 6ª Promotora de Justiça Civil de Santo Amaro, assessora junto ao Centro de Apoio de Direitos Humanos e Direitos Sociais. Protocolado 62.696/19, relator é o conselheiro Hamilton. Pois não, senhor presidente. Primeiro, bom dia a todos, né? Não tivemos oportunidade de fazer a manifestação. Então, desejar um bom dia às pessoas que estão aqui, os profissionais que sempre nos auxiliam, as pessoas que estão assistindo pela Rede Mundial de Computadores. Bom dia aos estimados integrantes do Conselho, a todos, um bom dia de trabalho. Eu vou ler a ementa, se tiver alguma dúvida. Pedido de autorização para afastamento das funções, elaboração de dissertação de mestrado. Requerimento formulado por promotora de justiça, postulando o afastamento pelo período de 30 dias para a elaboração da dissertação de mestrado, a partir de 14 de agosto de 2019, parecer favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público, voto no sentido do deferimento do pedido. O requerimento é feito pela doutora Sandra Lúcia, como já foi dito por Vossa Excelência. Garcia Massude. Todos estão de acordo? Sim. Aprovado, nós temos o voto do relator. Item 3 da pauta, pedido de revogação de afastamentos autorizados por este Conselho Superior, interessados doutores Manuel Torralbo Jimenez Júnior, 2º Promotor de Justiça do 2º Tribunal do Júri, protocolado 31.521/19, relator conselheiro Hamilton, e Mônica Magarinos Torralbo Jimenez, 90ª Promotora de Justiça Criminal da Capital, protocolado 31.522/19, relator conselheiro Rossini. Com a palavra os conselheiros, então. Conselheiro Hamilton. Pela ordem, eu vou confessar aqui uma conduta de plágio. Não, porque eu peguei o voto do doutor Hamilton, ele vinha fazendo tratativas, conversando com o doutor Manuel, e o voto é o dele. Então, o meu voto é o dele. Eu só fiz algumas adaptações mudando o gênero, né? O requerente, a requerente. Fora isso, os votos são... Então, vamos fazer assim, doutor Hamilton. O senhor fala, então, pelos dois. No teor do voto, isso. Já consideramos como os dois requerimentos. Isso. Eu, em razão de ser uma situação um pouco inusitada,
Porque é inusitado por quê? Porque os doutores Manuel Torralbo Gimenez Júnior e a doutora Mônica Margaridos, esposa do doutor Torralbo, pediram autorização de afastamento para fazer uma pós-graduação no Porto, em Portugal, na Universidade Fernando Pessoa. E lá chegando, já autorizado, tendo de todo aquele condicionamento legal que sempre nós autorizamos, eles constataram, segundo eles, a fragilidade do curso, a sua estruturação deficiente, a proposta e o propósito divorciado do esperado e almejado. E é inusitado porque eu pelo menos, nunca tinha visto uma situação em que existe uma solicitação para para revogar a autorização e substituir o período, porque de outro modo não poderia ser, substituir por compensação. O pedido do casal foi esse: compensação, férias ou licença-prêmio. Isso me chega por um contato pessoal feito pelo doutor Manuel Torralbo, e eu falo a ele: eu sou relator de um caso, eu vou consultar informalmente, é esse o voto que eu trago aqui, porque eu preciso consultar a subprocuradoria do procurador-geral, a jurídica, e preciso consultar os integrantes do Conselho, para saber como proceder diante de uma situação dessa. Ouvi dos senhores conselheiros, a maioria se manifestou, que seria de bom alvitre ouvir a subprocuradoria. Foi ouvida a subprocuradoria, que diz o seguinte: férias impossível, não existe possibilidade de retroagir. Mas não existe nenhum prejuízo ao interesse público se isso for feito com compensação de dias, se estiver dentro do limite, que é possível, ou licença-prêmio. E assim veio o requerimento, já sabendo de como seria o posicionamento que eu colhi anteriormente. E também deixei claro, porque foi me deixado claro isso pela subprocuradoria, que eventual diferença, porque muda a forma de afastamento, e aí passa a ser licença-prêmio ou compensações, se houvesse algum tipo de diferença de vencimento, não sei se seria possível, porque alguma coisa mudasse, haveria compensação financeira. Quer dizer, o interesse público não teria nenhum tipo de prejuízo. E é isso que nós votamos aqui, eu e o doutor Rossini. Assim, se entendeu possível, porquanto entendimento de todos consultados, com a maioria dos conselheiros, prejuízo algum advirá ao erário ou ao interesse público. O período estará sempre preenchido na integralidade dos dias de licença-prêmio ou compensação existente no acervo pessoal do membro do Ministério Público requerente. E se alguma compensação financeira for constatada como necessária em prol dos cofres públicos, o ajuste ocorrerá por ocasião da substituição. Nesses termos e com as condicionantes externadas, o voto pelo acolhimento do pedido, alertando, entretanto, que a falta de dias de compensação ou licença-prêmio inviabilizam o deferimento e outro caminho não restará que não a conclusão do curso. E aí não haverá revogação. Por fim, com relação ao ano de... Aí ele pede também, porque haveria o ano de 2020, que ele sairia também, mas 2020 não foi autorizado por nós, teria que pedir novamente. Então, com relação ao ano de 2020, que seria o complemento, e o período do curso que se realizaria no próximo ano, mencionados no pedido de revogação por ele e pela doutora Mônica, nada existe a ser deliberado, pois a autorização não abrangeu, cingindo-se especificamente a período de 2019. Então, senhores e senhor presidente, senhora corregedora, a situação inusitada é que o voto foi apresentado nesse sentido. Nenhum tipo de prejuízo existirá ao interesse público com a substituição do período. Ok? Todos estão de acordo? Então, aprovado nos termos do voto dos relatores. Pela ordem, pois não. doutor Hamilton, só um esclarecimento. Caso os requerentes não tenham, como já ficou consignado no voto, então ficou, na verdade, uma decisão condicionada a ter ou não ter esses dias. E aí eu estava aqui conversando com a doutora Ana Margarida, se não fosse o caso de talvez consultar o prontuário dos colegas
para saber se eles têm, para que saia deste colegiado uma decisão mais fundamentada. Eu né, acho que respaldada. eu acho que foi Vossa conversado Excelência antes não com acha os requerentes. Eles sabem as condições que só poderá haver essa substituição caso eles tenham esses requisitos. São colegas de muita respeitabilidade, eles são muito conscientes das consequências, eles aceitaram, fizeram o pedido porque tem. Então, e se não tiver, está aqui escrito que vai acontecer, que não vai haver a revogação. Então, está bem condicionado. Não há razão para o interesse público temer, porque caso eles não tenham, não vai haver. Então, todos de acordo? Então, aprovados nos termos os votos dos relatores, os pedidos. Item 4 da pauta, pedido de autorização para residir fora da comarca, interessado Dr. José Floriano de Alckmin Lisboa Filho, 7º promotor de Mogi das Cruzes, protocolado 60.212/19, o relator é o conselheiro Rossini. Trata-se de pedido de autorização para residir fora da comarca, formulado pelo Dr. José Floriano de Alckmin Lisboa Filho, 7º PJ de Mogi das Cruzes, pretendendo fixar a residência em São José dos Campos, que dista aproximadamente 65 km do lugar de trabalho, constando de seu requerimento as justificações que entendeu pertinentes apresentar. Sobre o pleito, já houve manifestação favorável da Igreja Corregedoria Geral do Ministério Público, exarada de modo substancioso, como só ia acontecer, com detalhada indicação dos motivos excepcionais tidos como suficientes a seu juízo para recomendar o deferimento do pedido. Diverso no meu entendimento, porque, sem acréscimo de outros argumentos, voto pelo acolhimento da postulação, lembrando apenas que a autorização eventualmente concedida não o desobriga de vivenciar os problemas da cidade e de participar ativamente da vida social. É assim que voto, excelência. Todos estão de acordo? Aprovado nos termos do voto do relator. Indago se há mais algum item fora da pauta. Não? Então, vou pedir que tenha um sigiloso, que a gente possa continuar gravando e depois a gente encerra